Eu sou Oswaldo Joaquim de Aquino e vou gravar alguns vídeos para deixar registrado um trabalho que aproximadamente 2 anos eu comecei a realizar. A formação da árvore genealógica de minha família. Comecei do meu bisavô, que tinha o nome de João Pereira de Lira, e que casou-se com Isabel Custódia da Conceição. Por que esse trabalho? Conversando com meu pai, que já tem 77 anos, o nome dele é Joaquim Antônio de Aquino, ele me falava dos seus tios, primos e uma descendência grande de família no qual eu nem conhecia, não sabia. E um certo momento despertou em mim o desejo de saber mais um pouco sobre esta família. Família dos Batistas, porque o meu bisavô, João Pereira de Lira, ele tinha um apelido de Batista. Certamente nasceu no século XIX. Eu gostaria de deixar claro aqui que eu não fui em busca da origem, de Batista, de onde ele veio, seus familiares, até porque isso seria um trabalho muito demorado. Eu me ative a ver a descendência de Batista. Quem foram os filhos, quem foram ou são os netos, quem são os bisnetos, os tataranetos da sexta geração e da sétima geração. Ou seja, como que foi formada a árvore? Primeiro, Batista e Isabel, a primeira geração. Os filhos de Batista formam a segunda geração. Os netos de Batista, a terceira geração. Os bisnetos de Batista, que é o meu caso, e de tantos outros, a quarta geração. Eu sou a quarta geração de Batista. Então, este casal deixou uma descendência e eu quis formalizar, contabilizar, buscar informações de como estava esta descendência no ano de 2020. O ano de 2020 foi um ano que eu busquei focar bastante neste trabalho. 2019 e 2020. Então, Batista e Isabel, a descendência deles já está na sétima geração. Já tem pessoas da sétima geração. E eu vou deixar aqui, neste primeiro vídeo, vamos falar um pouco sobre Batista e Isabel, que é a primeira geração. Depois, a segunda geração, que são os filhos, quem são estes, e depois a terceira geração. Este é o objetivo deste primeiro vídeo. Então vamos lá. Batista e Isabel viveram a vida no sítio Lages da Santa Rosa. Sítio Lages da Santa Rosa é um sítio da zona rural do município de Serrita, no interior de Pernambuco. Este sítio Lages fica distante aproximadamente 32 quilômetros da cidade de Serrita, que é a sede do município. Fica distante aproximadamente 40 quilômetros de Salgueiro, é outra cidade do sertão pernambucano. E já na divisa com o Ceará. Ele fica distante 10, 12 quilômetros da cidade de Penaforte, no sul do Ceará. E da capital Recife, se distancia aí 550 quilômetros do sítio Lages da Santa Rosa até a capital Recife. Então, Batista e Isabel viveram em algumas terras de herança da família, no qual aí eu não fui buscar informações e nem tenho ainda. Mas era bom que um dia a gente conseguisse ir até lá. Ele gerou 9 filhos. Ele e Isabel, o casal, geraram 9 filhos. Quem são estes filhos? Maria Isabel da Conceição é a primeira filha. Esta deixou uma grande descendência e foi conhecida também com outros nomes. Casou-se com Manuel Bernardo, Vital,
E logo, na região lá das Lajes, ela ficou conhecida como Maria Bernarda. Depois vieram, como ela foi morar no sul do Ceará, alguns netos começaram a chamar ela de Mãe das Lajes, né? E outros netos chamam ela de Mãe Maria. Alguns sobrinhos, no caso do meu pai, conheciam ela como Tia Dedê, porque as irmãs chamavam ela de Dedê. Então, a primeira filha de Batista foi Maria Isabel da Conceição, que era conhecida também como Tia Dedê, Maria Bernardo, Mãe Maria ou Mãe das Lajes para muitos netos. A segunda filha de Batista chamava-se do Carmo Isabel da Conceição. Esta gerou 7 filhos. É a minha avó. Estes da segunda geração, no caso os filhos de Batista, também já partiram para a eternidade. O terceiro filho de Batista veio um homem, João Pereira de Lira. Inclusive, o nome de Batista, em alguns documentos, também tem o mesmo nome deste filho, João Pereira de Lira. Em outros documentos, a gente vai encontrar João Pereira da Silva. O nome da mulher, Isabel, em alguns documentos, a gente vai encontrar Isabel Custódia da Conceição. Em outros documentos, Maria Isabel da Conceição. Batista e Isabel. Então, este terceiro filho de Batista tinha o mesmo nome do pai, João Pereira de Lira, mais conhecido como, na região do Sítio Lages, no interior de Pernambuco, como João Batista. Este foi combatente na Segunda Guerra Mundial, serviu ao Exército Brasileiro na cidade de Fortaleza, deixou também sua descendência, seus familiares na cidade, na capital Fortaleza, capital do Ceará. Era conhecido lá como Sargento Lira. O quarto ou a quarta filha de Batista chamava-se Custódia Isabel da Conceição, popular Toda, mãe Toda, vó Toda, tia Toda, né? E viveu a vida, grande parte de sua vida, no sítio Feijão, popular 16, município de Salgueiro. Casou-se com um primo, Sebastião, e era casou-se com um primo que era conhecido como Nego Bastião. Deixou uma grande descendência também. A quinta filha de Batista era Antônia Isabel da Conceição. Esta casou-se com Antônio Barros. Deixou uma descendência de 4 filhos. E viveu sua vida, grande parte nas Lajes, depois mudou-se para o Vale do São Francisco, próximo do Rio São Francisco, na cidade de Orocó, Pernambuco. O quinto filho de Batista era José Pereira de Lira, conhecido como Zé Batista. Este tem um histórico que foi assassinado porque ele sumiu depois de uma caçada que fez com os seus parceiros e não voltou mais dessa caçada na zona rural do município de Salgueiro. Então este não deixou descendentes. Sumiu ou foi assassinado na juventude. A sétima filha de Batista, chamava Ana Isabel da Conceição, popular Naninha, e esta sim deixou descendentes e viveu sua vida com dificuldades porque tinha alguns problemas psicológicos, assim também como Antônia Isabel da Conceição, a vossa irmã. A oitava filha de Batista chamava-se Jacinta Isabel de Lira. Esta viveu um período no sítio Lages, deixou descendentes também, casou-se com Antônio Euclides e viveu depois sua vida na zona rural de Salgueiro, Pernambuco. O nono e último filho de Batista chamava-se Manuel Pereira de Lira, popular Mané Batista. Este deixou um descendente deixou apenas um descendente. Tem muitas histórias de Manuel Pereira de Lira, popular Mané Batista.
totalizando ao todo 52 netos. Então vamos lá. Batista e Isabel tiveram 9 filhos, 8 filhos deixaram descendentes. Estes descendentes formaram 52 netos. Eu vou deixar aqui registrado os nomes dos netos neste primeiro vídeo, para que a gente depois possa saber de onde nós somos, quem é aí descendente e qual o caminho seu até chegar ao início da árvore vindo de Batista e Isabel. Maria Isabel da Conceição, a primeira filha de Batista, deixou 12 descendentes, são 12 filhos. Vou colocar os nomes aqui rapidinho para que o vídeo possa continuar. A primeira, Maria Vital Pereira, popular Lourdes Bernardo. Esta já está na eternidade. Josefa Maria Vital, desaparecida. Jorge Bernardo Vital. José Bernardo Vital, já partiu para a eternidade. Antônio Bernardo Vital. Maria do Socorro Vital. Luiz Bernardo Vital. Raimundo Bernardo Vital. Depois, Ana Maria da Conceição, popular Sinhá Bernardo, já partiu para a eternidade. Francisca Maria Vital, popular Tica de Pacó. Augustinho Bernardo Vital, popular Senhor Bernardo. E Manuela Bernardo Vital, popular Nilda Bernardo. São os 12 filhos de Maria Isabel da Conceição, popular Mãe das Lajes, ou Tia Dedê, Maria Bernardo, ou Mãe Maria. A segunda filha de Batista, do Carmo, que é a minha avó, deixou 7 descendentes, que são estes. Severino Antônio de Aquino, já partiu para a eternidade, meu tio Severino. João Antônio José, popular Dão Eliseu. Maria do Carmo da Conceição, popular Tida. Depois Maria do Carmo da Conceição, o mesmo nome, popular Marizinha. O quinto filho, Joaquim Antônio de Aquino, popular Joaquim Eliseu, que é o meu pai. Depois Maria Aquino, popular Dionê. E depois Francisca do Carmo da Conceição, popular Fia, minha tia Fia. Então vamos lá aqui aos outros nomes dos netos de Batista. João Pereira de Lira, popular Sargento Lira, ou João Batista, que foi combatente na Segunda Guerra Mundial. Ele deixou 13 filhos, que são estes. Maria Isabel da Conceição, já partiu para a eternidade. Terezinha Isabel da Conceição dos Santos. Depois Osmundo de Souza Lira, já partiu para a eternidade. Depois Osmarina de Souza Lira. Oswaldo de Souza Lira, desaparecido. Osmar de Souza Lira. Orlandina de Souza Lira Vieira. Orlando de Souza Lira. Ocídio de Souza Lira. Odete de Souza Lira Brito. Olavo de Souza Lira e Otacília de Souza Lira. Vamos aqui corrigindo. São 12 filhos, 12 descendentes aqui de João Pereira de Lira. Isso. A quarta filha de Batista deixou aqui 5 descendentes, filhos, né? Isabel Custódia Matias, popular Belisa, tia Belisa. Depois Maria Custódia Pereira, que já partiu para a eternidade. Francisca Custódia Pereira, popular França, tia França. Depois Maria Neuza dos Ângelos, popular Nilda. E Adailde Custódia Pereira de Souza, popular Dedê, que muito me ajudou com documentos na formação desta árvore. A quinta filha de Batista, Antônia Isabel da Conceição, popular Antônia da Conceição, deixou 4 descendentes. O primeiro, Manuel de Barros Neto, já partiu para a eternidade na gravação desse vídeo. Aproximadamente 20 dias, um mês, que partiu para a eternidade. Residiu por muito tempo na cidade de Orocó, Pernambuco. Depois, João Antônio de Barros, Joãozinho Barros. Tereza Antônia da Conceição, popular Terezinha, que já partiu para a eternidade.
E Maria Antônia da Conceição, popular Mariinha, esta é desaparecida. Vamos lá, terminar aqui. José Pereira de Lira, não deixou descendentes, foi assassinado ainda na juventude. Sétima filha Ana Isabel da Conceição, popular Naninha, deixou 3 filhos, Edmundo Elias Ferreira, já partiu para a eternidade. José Elias Ferreira é desaparecido. E Honorado Faustino de Souza, e reside lá no sítio de Lages ainda com família. Jacinta Isabel de Lira, a 8ª filha de Batista. Deixou 7 filhos, Francisco de Assis Alves, João Antônio Alves, popular Joãozinho, já partiu para a eternidade. Cornélio Antônio Alves, Francisco Antônio Alves, popular Souza, também já partiu para a eternidade. Aleosvaldo Antônio Alves, popular Val, Neide Jacinta de Lira Alves e Francisco Jorge Alves. Os 7 filhos aí, da tia Jacinta Isabel de Lira. O último filho de Batista, Manuel Pereira de Lira, popular Mané Batista, deixou um descendente, João Batista Ferreira, e este é desaparecido. Totalizando ao todo, 52 netos, são 52 pessoas da 3ª geração